Olá, quinto ano! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e se cuidando aí em casa. Vamos relembrar o que estávamos falando em sala de aula? Nós estávamos falando sobre as dúvidas de sentimentos e pensamentos. Tudo aquilo que nos gera dúvidas. Por exemplo, uma determinada situação que aconteça com você que você não sabe definir o que você está sentindo naquele momento. Tenho certeza que deu para se lembrar, correto? Muito bem, hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro capítulo. Vamos lá? Alguém que gostava muito de duvidar, René Descartes. Neste capítulo, você vai aprender um pouco mais sobre as ideias de René Descartes, o que ele tem a ensinar sobre dúvidas. Conversa vai. A imagem de abertura parece algo real para você? É possível um lugar assim? Muito bem. Olhando essa imagem, nós já tínhamos até mesmo falado algo sobre ela. Ela parece um lugar real? Ela parece. Você já viu algum lugar assim? Ou ela te lembra mais um sonho? Analise um pouquinho essa imagem. Enquanto você analisa, já vou começar com o enunciado da página 303. Você já pensou que um sonho que você teve aconteceu de verdade? Você já ficou desconfiado de algo que viu ou ouviu, achando que poderia não ser verdade? Não era real? Muito bem. Muitas vezes a gente sonha e a gente acorda com aquela sensação assim, né? Será que isso foi real? Será que foi um sonho mesmo ou realmente aconteceu? Ou algo que às vezes nós estamos vendo, mas a gente não tem certeza se é aquilo mesmo. Muitas vezes os nossos sentidos nos enganam, não é mesmo? Muito bem, um filósofo desconfiado. Quem foi esse filósofo desconfiado? Nós estamos falando de René Descartes. René, só para vocês saberem um pouquinho, ele era filósofo, físico e matemático. Mas antes dele ser tudo isso, dele ter estudado muito, ele foi um menino, ele foi uma criança, certo? E como René Descartes ela quando ele era pequenininho? Ele é um menino extremamente desconfiado. Ele desconfiava de tudo. Tudo que ele via, ele desconfiava. Ou seja, ele não acreditava já na hora que aquilo era real ou não. Aí na página 303 nós temos um poema bem curtinho. Eu gostaria que vocês dessem uma boa lida nele para poder entender melhor, ok? Alguma vez você já se sentiu assim, como o menino do poema? Você já desconfiou dos seus cinco sentidos? Ou seja, os seus cinco sentidos já te proporcionaram alguma sensação que você desconfiou se realmente era aquilo ou não? Você já se sentiu enganado por um dos seus cinco sentidos? Já teve assim alguma vez em que você de repente viu algo, pensou, é tal coisa, quando chegou pertinho não era? Ou de repente você sentiu um cheiro. Ai, esse cheirinho me lembra, vamos supor aí, bolo de chocolate. Aí chegou lá, não era bolo de chocolate que a mamãe estava fazendo. Isso é um exemplo de como seu sentido pode te enganar. Mudem aí para a página 304. Conversa vai, conversa vem. Compartilhe o resultado da sua conversa com seus colegas. Em seguida, responda. Ela o fez pensar sobre a ideia de que os sentimentos realmente nos enganam? Por quê? Os sentidos são sempre confiáveis? Devo desconfiar sempre dos sentidos? Consigo aprender algo usando meus cinco sentidos? Muito bem, para fazermos essa roda de filosofia, infelizmente no momento não vai ser possível por conta desse afastamento social que precisamos fazer. Mas o que você pode fazer? Conversar aí com o pessoal da sua casa, conversar com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o tio, de repente que mora junto com você, e vocês chegarem a um consenso, né? Vocês conseguirem entender que cada um vai pensar de uma forma. Descartes e o sonho. Descartes ele desconfiava tanto, tanto mesmo, que ele também chegou a pensar muito sobre os sonhos. O que era o sonho, né? Como que esse processo acontecia? Ele era um menino que desconfiava muito, inclusive dos sonhos, certo? Aí nessa página nós também temos um pequeno texto, bem pequenininho, e a letra de uma música, tá? Sonho de uma flauta, do Teatro Mágico. Então preciso que vocês leiam e escutem
para depois vocês fazerem a atividade que está a seguir na página 305. Mão na massa. O que você entendeu a respeito da letra da música? Responde aí. Você já parou para pensar sobre os seus sonhos? Às vezes, temos a impressão que um sonho ser tão real que parece que realmente ele aconteceu. Ou quando estamos sonhando, parece que estamos vivendo aquilo mesmo. Você já parou para pensar isso? Escreva como foi. Então, eu gostaria que vocês pensassem, analisassem bem essa situação e vai responder aí para mim. Não se esqueçam que depois de responder, tirar a foto e mandar aqui para a tia Karina. A atividade 3 desta página nós não vamos fazer, infelizmente. Por quê? Porque é uma atividade em grupo, que seria para vocês elaborarem um cartaz. Então, essa atividade hoje nós não vamos fazer, ok? Mudem aí a página de vocês para 306. Pensar sobre a dúvida. Leia o poema a seguir. Você vai ter um poeminha aí bem pequenininho também, tá? E aí vamos pensar. Algo que nos ajuda muito a dirimir as dúvidas é pensar sobre ela. Ou seja, se você tem uma dúvida, a melhor coisa que você tem a fazer, segundo o Descartes, é você pensar sobre ela. E realmente, quantas vezes a gente às vezes fica pensando, tem uma dúvida, não consegue achar uma resposta. Mas é lógico, se a gente passar um pouquinho, parar, analisar todos os pontos, com certeza nós chegaremos a uma resposta, certo? Conversa vai, conversa vem. Pensar ajuda a resolver as suas dúvidas? Você acha que pensar é uma boa forma de conhecer as coisas? Qual é a diferença entre um sonho e um pensamento? Sonhar é pensar? São perguntas que o ideal seria que estivéssemos todos juntos em sala para poder conversar, não é mesmo? Mas, como eu já falei aqui, infelizmente no momento isso não é possível. Mas vamos pensar só mais um pouquinho. Pensar ajuda a resolver dúvidas? No meu ponto de vista, sim. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente está com dúvida sobre alguma coisa, você para, pensa, procura aí, né, na sua memória, alguma coisa que de repente já aconteceu nas suas vivências, em uma ocasião aconteceu isso, eu resolvi de tal forma. Ajuda ou não ajuda a resolver? Muito, não é mesmo? Você acha que pensar é uma boa forma de conhecer as coisas? Claro que sim, né? Qual a diferença entre um sonho e um pensamento? A meu ver, o sonho a gente não tem muito como controlar, né? No entanto, que às vezes estamos ali dormindo e se aí, de repente estamos tendo um pesadelo, a gente até mesmo acorda assustado, porque não tem como você controlar o seu sonho. Já o pensamento também não é tão difícil, também não é tão fácil controlar, mas de repente a gente até assim tá paradinho pensando em algo. Aí vem um pensamento que não seja tão agradável, a gente fala, ai, melhor parar de pensar sobre isso, pensar sobre outra coisa, né? São duas coisas que são difíceis de controlar, mas o sonho não tem como a gente controlar, né? Sonhar é pensar. O sonhar é um processo do pensar, porque o que é o sonho? O sonho é uma experiência do seu inconsciente. A nossa aula hoje vai ficar por aqui, mas antes de terminar, nós precisamos entender o que é dirimir. Dirimir é eliminar, suprimir, resolver, ok? Nossa aula hoje fica por aqui. Semana que vem teremos mais uma aula de filosofia. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Não se esqueçam de ver a página 303 pela realidade aumentada.